Olá a todos, o meu nome é Alexandre Rodrigues, sou estudante do terceiro ano de Fisioterapia e hoje vamos falar sobre o cerebelo. Já temos aqui no canal um primeiro vídeo sobre o cerebelo que vai ser muito importante para compreendermos este vídeo, no qual agora vamos falar da fisiologia do cerebelo, bem como das conexões com outras áreas do sistema nervoso. Espero que gostem deste vídeo, deixem um like, subscrevam e deixem algum comentário. E bora para a vinheta! O cerebelo, também chamado de pequeno cérebro, ele é responsável por receber informação acerca do movimento voluntário do córtex cerebral e dos músculos, tendões e articulações, recebendo também informação acerca do equilíbrio através do sistema vestibular. Toda esta informação vai ser processada na circuitaria neural do córtex do cerebelo e, ao ser processada, depois a informação irá também sair para outras áreas do sistema nervoso, bem como para o córtex cerebral, para a medula espinhal e para outras áreas que também se localizam ao nível do tronco cerebral. É isto que vamos ver no vídeo de hoje, percebendo como é que o cerebelo vai receber a informação, processá-la e enviá-la para outras áreas do sistema nervoso. Como foi dito no início do vídeo, vamos falar dos mecanismos fisiológicos do córtex cerebelar. Eu sei que isto ao início pode parecer muito assustador e difícil, também foi para mim, mas vou tentar explicar-vos isto de forma simples e que vocês entendam realmente como é que o cerebelo funciona. Recapitulando a estrutura do córtex do cerebelo, tínhamos uma camada mais externa que era a camada molecular, a camada intermédia que era a camada de células de Purkinje e a camada profunda que era a camada de células granulares. E logo abaixo desta íamos ter a matéria branca. É como aqui no modelo anatómico, portanto, a mais externa teríamos aqui a molecular, depois teríamos aqui a camada de células de Purkinje e aqui a camada de células granulares e então aqui temos abaixo a matéria branca. Temos de perceber como é que a informação vai chegar até ao cerebelo. E existem dois tipos de fibras que vão trazer a informação para o cerebelo, que são as fibras musgosas e as fibras trepadeiras. E no fundo vamos ter aqui dois circuitos, que é isto que conseguimos aqui observar. Um circuito excitatório profundo e um circuito cortical inibitório. Porquê? Basicamente, as fibras musgosas elas vão trazer informação da medula espinhal, do córtex cerebral e do sistema vestibular essencialmente. Podemos aqui até desenhar no modelo anatómico, portanto, da medula espinhal, do córtex cerebral e podemos representar aqui o que seria o sistema vestibular, vou pôr aqui um V, e então entrava no cerebelo pelas fibras musgosas. Vou pôr então aqui um M de fibras musgosas. E porquê é que temos um circuito excitatório profundo e um inibitório ao nível do córtex? Porque caso as fibras vão diretamente fazer sinapse com um núcleo cerebelar profundo, que eram aqueles que falámos, o dentado, o emboliforme, o fastigial, esses todos, a sinapse é excitatória e conseguimos até ver aqui um mais. Mas caso vá até ao córtex do cerebelo, portanto até à matéria cinzenta, então vai ser inibitório. E já vamos perceber porquê. Portanto, fibras musgosas trazem informação da medula, do córtex e do sistema vestibular. E caso sinapsem no núcleo cerebelar profundo, vão ser excitatórias. Já as fibras trepadeiras, que vão ser as outras fibras que vão trazer informação para o cerebelo, elas vão enviar através da oliva inferior, que não sei se vocês se lembram, mas ela localiza-se dorsolateralmente atrás das pirâmides do bulbo, aquelas onde se decussavam para o trato corticoespinhal. Portanto, da oliva inferior, a informação vai até ao cerebelo através de fibras trepadeiras. Vou pôr aqui um T para ser mais fácil de compreender. Então, caso as fibras trepadeiras também sinapsem diretamente com aqueles núcleos que falámos, intracerebelares, vai ser excitatória. Mas, caso esta vá seguir um circuito cortical, ou seja, vá para o córtex do cerebelo, então vamos ter aqui um circuito inibitório. Porquê? Porque vai ser tudo à base das células de Purkinje. Porque as células de Purkinje vão ser inibitórias. E basicamente, as células musgosas, quando elas vão sinapsar com as células granulosas, vão excitar as células granulosas e ao excitar as células granulosas, as fibras paralelas das células granulosas, elas vão excitar as células de Purkinje. Só que como as células de Purkinje são inibitórias, vamos ter então aqui a inibição, que está representada aqui com este menos. E
Ao nível das fibras trepadeiras, que trazem informação da oliva inferior, o mesmo acontece. Elas vão ser excitatórias ao nível das dendrites das células de Purkinje, logo vão excitar as células de Purkinje que são inibitórias. Ao excitar a inibição, vamos ter então a inibição. E podemos ver isto aqui neste modelo, muito facilmente. Portanto, fibras musgosas, elas vão alcançar aqui as células granulosas. Células granulosas vão dar aqui origem às suas fibras paralelas, que vão excitar células de Purkinje. Temos aqui também as fibras trepadeiras, que vão ser estas aqui, que vão enrolar-se à volta das dendrites, que conseguimos aqui observar neste esquema, e vão então também excitar as células de Purkinje, que vão ser inibitórias. Portanto, quando as fibras musgosas e as fibras trepadeiras sinapsam diretamente no núcleo cerebelar profundo, vão ser excitatórias. Quando elas vão sinapsar ou nas células de Purkinje diretamente, como é o caso das trepadeiras, ou nas musgosas com as células granulosas, que depois vão excitar as células de Purkinje, vamos ter um circuito inibitório. Além disso, temos outras células que não falámos, como as células estreladas, as células em cesto e as células de Golgi, e estas vão ser inibitórias. Mas estas vão ser muito importantes noutros processos ao nível da aprendizagem motora, por exemplo, para silenciar, por exemplo, as células de Purkinje. Mas isto iremos ver noutro vídeo mais à frente. Isto é o fundamental. Então, no fim de nós termos aqui este circuito, a informação dos núcleos cerebelares profundos, portanto, estes que estão aqui representados, eu estou aqui a representá-lo como vocês se lembram, eles ficavam no meio da matéria branca, ela depois vai para ou o tálamo, que se localizar-se-ia aqui, aquela massa de matéria cinzenta oval, ou vão também depois do tálamo para o córtex pré-motor, para o córtex motor primário, ou também podem ir para a medula espinhal. Portanto, conseguimos aqui perceber realmente como é que isto funciona de forma muito fácil e objetiva. Portanto, fibras trepadeiras e musgosas trazem informação para dentro do cerebelo, vai tudo para as células de Purkinje, caso elas não sinapsem diretamente com os núcleos cerebelares. Células de Purkinje inibem os núcleos cerebelares profundos e depois a informação vai então essencialmente para o tálamo e para o córtex pré-motor e motor primário. Agora que nós já sabemos quais é que são as fibras que trazem informação para dentro do cerebelo e aquelas que mandam para fora do cerebelo, vai ser muito mais fácil de compreendermos os mecanismos de correção do movimento. Provavelmente vocês, se já aprenderam a conduzir ou a tocar algum instrumento ou a praticar um desporto, tudo isto envolve movimento, não é? E, ao início, por exemplo, a conduzir, nós não sabemos bem onde é que estão os manípulos do nosso carro, não sabemos quanto é que temos de acelerar e carregar na embreagem, quanto é que temos de carregar no acelerador, com que força é que temos de realizar os movimentos, bem como a tocar num instrumento, por exemplo, e é o cerebelo que vai corrigir estes movimentos todos. Então, como é que isto se vai processar? Nós sabemos que as fibras musgosas, que estão aqui representadas a vermelho, onde eu estou aqui a carregar, elas vão receber informação do córtex motor, do pré-motor, que vai passar depois pelo tálamo, ao nível do tálamo depois vai descer pelos núcleos pontinos, já vamos falar destas vias, e depois vai então para o cerebelo. Além disso, estas fibras musgosas, elas vão nos dar o movimento intencionado, que ele é aqui planeado ao nível do córtex pré-motor, onde vamos ter aqui uma organização do movimento. Mas depois existem outras fibras, que são as fibras trepadeiras, que já tínhamos falado, e se lembram, elas traziam informação da oliva inferior. Só que a oliva inferior, ela vai receber informação de tratos ascendentes da medula espinhal, que nos vai dar informação acerca da posição das nossas articulações, dos nossos fusos neuromusculares, ou seja, da posição dos músculos. Então, as fibras trepadeiras vão-nos trazer informação acerca do movimento real, ou seja, de como é que as nossas articulações e músculos estão. E isto é muito importante. Porquê? Porque ao termos a informação de como nós queríamos que o movimento fosse realizado através das fibras musgosas, portanto, movimento intencionado, bem como das fibras trepadeiras que nos trazem informação acerca das articulações e dos músculos, ou seja, do movimento real, as células de Purkinje vão modelar as eferências cerebelares, ou seja, o cerebelo vai funcionar como um comparador, onde vamos comparar o movimento intencionado com aquele que foi realmente realizado. E dessa forma, as células de Purkinje vão analisar isso e depois, com base nisso, vão comunicar então com os núcleos profundos, mandando projeções eferentes excitatórias,
tanto para o córtex, para depois realizarmos então um movimento mais harmónico e já corrigido, bem como para projeções descendentes reticulares, que vão ser importantes, como vocês se lembram, ao nível do tónus muscular da musculatura. Em suma, fibras musgosas, elas dão-nos movimento intencionado, fibras trepadeiras, movimento real. Células de Purkinje comparam um com o outro e enviam a sua informação para corrigir o movimento. No resto do vídeo, vamos falar agora das aferências e das eferências do cerebelo, ou seja, das fibras que vêm de outras áreas do sistema nervoso até ao cerebelo e das fibras que saem do cerebelo e vão para outras áreas do sistema nervoso, permitindo assim a comunicação do cerebelo com o restante sistema nervoso, bem como também com outros sistemas, como por exemplo o músculo esquelético, que obviamente está sempre mediado de outras áreas do sistema nervoso. Vamos então começar a falar das aferências do cerebelo. Existem três principais áreas, que são aquelas que nós vamos falar, que enviam informação para o cerebelo. São elas o cérebro, ao nível do córtex motor e pré-motor. Vamos ter também a medula espinhal, bem como o sistema vestibular. Vamos então começar por falar ao nível das aferências do cérebro. O córtex cerebral vai enviar informações para o cerebelo através de três vias diferentes e os nomes delas dizem exatamente por onde a via vai passar. Vamos ter a primeira via, que é a via corticopontocerebelar, que já falámos um pouco dela quando falámos da correção do movimento. Conseguimos lembrar-nos aqui que as fibras musgosas, a informação vinha do córtex e passava aqui pelo núcleo pontino. Portanto, já percebemos que esta vai ter aqui uma associação com as fibras musgosas e vai nos dar alguma informação acerca do movimento intencionado. Vamos ter também aqui a via cerebro-olivocerebelar. Já percebemos aqui a parte olivo vai ter aqui conexões com a nossa oliva inferior. E também a via cerebro-reticulocerebelar. Vai ter origem com o cérebro, formação reticular e cerebelo. Os nomes das vias dizem exatamente por onde a via passa. Falando então agora da via corticopontocerebelar, nós já tínhamos falado um pouco desta e esta vai nos dar informação acerca do movimento intencionado. Ela vai ser esta via que está aqui representada a vermelho, deste lado, que vai descer. Ela vai sair dos neurónios dos lobos frontal, parietal, temporal e occipital do córtex cerebral, ou seja, dos 4 lobos do cérebro. Os axónios destas vias, portanto, vindo de todos os lobos cerebrais, eles vão descer pela corona radiata, vão passar pela cápsula interna e vão terminar ao nível dos núcleos pontinos, que era aqueles que nós tínhamos visto que davam-nos a informação então do movimento intencionado. Só que ao nível dos núcleos pontinos a via vai decussar, ou seja, conseguimos perceber que ela começa neste hemisfério cerebral e ao descer nos núcleos pontinos vai para o hemisfério cerebelar do lado oposto. Ela vai então ao nível dos núcleos pontinos, atravessar a linha média, entrar no hemisfério cerebelar oposto através do pedúnculo cerebelar médio, o que faz todo o sentido, porque é na ponte. E no vídeo parte 1 do cerebelo, vimos que o cerebelo comunicava-se com a ponte através do pedúnculo cerebelar médio. E vai então ocorrer a sinapse destas fibras com fibras musgosas, que como tínhamos visto eram aquelas que nos davam informação acerca do movimento intencionado. Falando agora da via cerebro-olivocerebelar, esta via, aqui só conseguimos ver o cerebelo bem como o tronco cerebral, mas a origem da via é exatamente a mesma que a via corticopontocerebelar, ou seja, dos 4 lobos do cérebro. Vai descer também pela corona radiata e cápsula interna e termina bilateralmente, portanto vamos aqui imaginar o cérebro que estaria aqui, ela vai descer, passar e vai terminar bilateralmente ao nível dos núcleos olivares inferiores do bulbo. Conseguimos ver aqui a oliva inferior. E o que é que vai acontecer? O núcleo olivar inferior vai enviar fibras para o hemisfério cerebelar através de quem? Através do pedúnculo cerebelar inferior, e estas fibras vão ser as fibras trepadeiras, que eram aquelas que nós tínhamos visto que realmente davam informação acerca do movimento real. Ou seja, conseguimos perceber aqui que bate tudo certo. Estas vias, no fundo, são o resumo daquilo que nós tivemos a aprender. Portanto, a informação que vem
da oliva inferior vai chegar aos hemisférios cerebelares através das fibras trepadeiras. Já havia cérebro-reticulocerebelar, como o nome indica, inicia-se no cérebro, vai até à formação reticular e depois ao cerebelo. Ela vai ter origem em neurónios de diversas áreas cerebrais, nomeadamente aqui da parte mais motora do nosso cérebro, bem como da parte sensitiva, portanto, vamos ter aqui uma parte mais sensório-motora. Os axónios destas áreas do cérebro vão descer e vão terminar ao nível da formação reticular que se localiza predominantemente ao nível da ponte e do bulbo. Estas células vão dar origem às fibras reticulocerebelares quando entram no mesmo lado do cerebelo. Portanto, é ipsilateral. Conseguimos ver que a informação, por exemplo, do locus coeruleus, que vocês se lembram do vídeo da formação reticular, vai entrar também no mesmo lado do cerebelo através dos pedúnculos cerebelares médio e cerebelar inferior. No fundo, estas três vias que falámos, que vêm do córtex cerebral, elas são fundamentais pelo controle do movimento voluntário. A informação acerca do movimento do córtex vai ser então transmitida ao cerebelo para que este possa monitorizar o movimento real e realizar depois ajustes relativamente à atividade muscular que está a ser realizada. Vamos agora falar das aferências da medula espinhal, ou seja, da informação que vai da medula espinhal até ao cerebelo. Para isso, vamos começar por falar do trato espinocerebelar anterior. Este trato envia informação acerca essencialmente da posição das articulações, dos fusos neuromusculares, que nos vão dar a posição dos nossos músculos, dos órgãos tendinosos de Golgi e também dos receptores articulares dos membros superiores e inferiores. Vamos então perceber como é que este trato se processa. Temos aqui o exemplo que o órgão tendinoso de Golgi, basicamente a informação do órgão tendinoso vai entrar aqui ao nível da raiz posterior ganglionar da medula espinhal, vai fazer a sua sinapse depois ao nível aqui do núcleo dorsal da medula e vai cruzar para o lado contralateral, ao nível do trato espinocerebelar anterior, na coluna de matéria branca do lado oposto da medula espinhal. Alguns dos axónios deste trato vão ascender na matéria branca e percebemos aqui que o trato espinocerebelar vai ascender. As fibras vão entrar então através do pedúnculo cerebelar superior, conseguimos aqui ver, vão entrar ao nível das fibras musgosas no córtex cerebelar. E ramos colaterais deste trato também podem sinapsar em núcleos cerebelares profundos. E basicamente esta informação vai para a região vermal do lobo anterior. E se nós percebemos agora, muito fácil de compreender, o lobo anterior era o espinocerebelo. Então percebemos claramente que faz todo o sentido o espinocerebelo receber informação da medula espinhal, que vai ser informação que no fundo vem da posição das articulações, dos fusos neuromusculares e dos órgãos tendinosos de Golgi e receptores articulares essencialmente. Outro trato é o trato espinocerebelar posterior. Este trato vai receber informação acerca dos fusos neuromusculares, acerca dos órgãos tendinosos de Golgi, que ficam nos tendões dos músculos, bem como de receptores articulares, que ficam essencialmente no tronco e nos membros inferiores. Basicamente, os axónios que vão então sair destes fusos neuromusculares e dos órgãos tendinosos de Golgi, eles vão entrar na matéria cinzenta da coluna posterior da medula espinhal, através da raiz posterior ganglionar, e vão fazer a sua sinapse ao nível do núcleo dorsal de Clark. A partir daí, estes axónios vão entrar na parte posterolateral da coluna lateral branca, do mesmo lado, e vão ascender até ao bulbo, como o trato espinocerebelar posterior, até ao bulbo. A partir daí, as fibras vão entrar no cerebelo através do pedúnculo cerebelar inferior e vão sinapsar com fibras musgosas ao nível do córtex cerebelar, nomeadamente ao nível da parte medial do lobo anterior e nas porções adjacentes do lobo posterior. Portanto, trato espinocerebelar posterior traz-nos informação acerca da posição dos músculos, da posição das articulações, bem como da tensão ao nível muscular, que vai ser muito importante para depois o cerebelo saber como vai ajustar o movimento. A última aferência que temos a falar da medula espinhal é o trato cuneo-cerebelar, e basicamente este trato vai dar-nos a informação também acerca da posição dos músculos, da posição das articulações,
ao nível da tensão muscular, só que do membro superior, bem como da parte mais superior do nosso tórax. Portanto, é uma área mais superior do nosso corpo, mas as informações vão ser basicamente as mesmas. E o circuito vai ser muito semelhante. Portanto, os fusos neuromusculares, bem como os órgãos tendinosos de Golgi e os receptores, eles vão enviar a sua informação pela raiz posterior da medula espinhal, eles vão fazer sinapse ao nível da medula, eles vão ascender ao nível do fascículo cuneiforme e quando o fascículo cuneiforme vai fazer aqui a sua sinapse ao nível do núcleo acessório do cuneiforme, então, que é ao nível do bulbo raquidiano, atenção, para se lembrarem, fica na parte posterior do bulbo raquidiano, estas fibras vão então sair para o hemisfério cerebelar, ou seja, estas fibras vão entrar no hemisfério cerebelar do mesmo lado através do pedúnculo cerebelar inferior. E as fibras que saem vão então formar o trato cuneo-cerebelar e elas vão entrar no hemisfério cerebelar sinapsando com as fibras musgosas do córtex cerebelar, que se localizam ao nível do lobo anterior e nas porções adjacentes do lobo posterior. Como já tinha dito, elas vão receber informação acerca da posição ao nível das articulações do membro superior, bem como do tórax, tal como dos fusos neuromusculares e dos órgãos tendinosos de Golgi. E são estas basicamente as aferências da medula espinhal. O cerebelo também vai receber aferências que vêm do sistema vestibular, através do nervo vestibular. Então, o nervo vestibular, que vai trazer informação acerca da mácula, bem como das cristas, ao nível do vestíbulo, ele vai então passar ao nível do gânglio vestibular, que é onde estão os corpos solares, portanto a informação vai ser processada vinda dessas áreas do sistema vestibular e depois vai ser enviada. Algumas fibras aferentes passam para o cerebelo através do pedúnculo cerebelar inferior do mesmo lado, ou seja, elas nem sequer vão sinapsar em núcleos vestibulares, que são o caso destas aqui que conseguimos ver. Portanto, ela vem do sistema vestibular, podem seguir aqui o meu rata vermelho, e elas vão diretamente passar pelo pedúnculo cerebelar inferior e vão para o cerebelo. Existem outras que antes de irem para o cerebelo, elas vão então fazer a sua sinapse aqui, a rosa, laranja, verde, isto são tudo núcleos vestibulares do tronco cerebral, portanto, vão primeiro fazer sinapse com os núcleos do tronco cerebral e depois então vão enviar a sua informação para o cerebelo. E para que área do cerebelo é que é? Para o lobo flóculo-nodular. Encontramos aqui o nódulo do lobo flóculo-nodular. E por isso é que nós na parte 1 dissemos que o lobo flóculo-nodular tinha como nome funcional vestíbulo-cerebelo, porque é ele que vai receber as aferências que vêm do sistema vestibular. Já que finalizamos agora as aferências do cerebelo, vamos começar por falar das eferências do cerebelo, ou seja, das fibras que vão sair dos núcleos intracerebelares e vão depois para outras áreas do sistema nervoso. Como vocês se lembram, existem 4 núcleos intracerebelares: o núcleo globoso, emboliforme, o dentado e o fastigial. E é basicamente as eferências destes núcleos que nós vamos agora falar primeiramente. Começando por falar da via globosa emboliforme rubral, que é a primeira eferência que vamos falar, ela vai ter origem, como o nome diz, portanto, nos núcleos globosos e emboliformes do cerebelo. Portanto, os axónios vão sair destes núcleos globosos e emboliformes através do pedúnculo cerebelar superior. Portanto, relembrar aqui, aqui está a via onde eu tenho o meu rato, se não vêem eu vou desenhar aqui melhor. Portanto, ela vai sair aqui ao nível deste lado do cerebelo. Percebemos que ao nível do pedúnculo cerebelar superior ela vai decussar para o lado oposto e depois as fibras vão fazer sua sinapse no núcleo rubro, que é este núcleo que nós conseguimos ver aqui, que se localiza, obviamente, no mesencéfalo, caso já tenham visto a aula do tronco cerebral. Também vai estar aqui em cima na descrição. Então, esta via vai então fazer a sua sinapse com o núcleo rubro e o que é que acontece aqui? Vai ocorrer uma nova decussação. Porquê? Porque esta vai ajudar a formar o trato rubroespinhal, que depois vai decussar também para o lado oposto e vai para a medula espinhal. E o trato rubroespinhal ele é muito importante na facilitação do tónus da musculatura flexora ipsilateral.
E este trato vai ser muito importante à atividade motora do mesmo lado do corpo. E porquê que é do mesmo lado do corpo? Porque o trato vai decussar duas vezes. Ele decussa aqui, mas volta a decussar aqui. Então volta ao mesmo lado de onde saiu, do lado do cerebelo. Espero não ter sido muito confuso. Portanto, basicamente, ele sai aqui deste lado do cerebelo e, como podem ver, ele vai sair também deste lado da medula espinhal, que é o mesmo lado do cerebelo. Indo agora à via dentado-talâmica, que é esta que está aqui representada a azul. Esta via, os axónios dos neurónios do núcleo dentado, eles vão viajar através do pedúnculo cerebelar superior, portanto temos aqui o núcleo dentado, eles vão viajar através do pedúnculo cerebelar superior e vão cruzar a linha média ao nível da decussação dos pedúnculos cerebelares superiores, que também falamos dela no vídeo do tronco cerebral disponível aqui no canal. E estas fibras vão sinapsar ao nível do tálamo, no núcleo ventrolateral do tálamo, que também já temos uma aula aqui no canal do tálamo, se quiserem lá conferir para perceber melhor se já não se lembram muito bem da anatomia do tálamo. E o que é que acontece aqui? O núcleo ventrolateral do tálamo vai depois, por sua vez, ascender à cápsula interna, coroa radiata, e vão terminar na área motora primária do córtex cerebral. Portanto, a via dentado-talâmica, ela podia-se até chamar de via dentado-talâmica ou cortical, porque depois do tálamo ela vai então ao córtex motor. Assim, o núcleo dentado vai influenciar a atividade motora, ativando os neurónios motores do hemisfério cerebral contrário, porque ocorreu aqui a decussação ao nível dos pedúnculos cerebelares superiores. Até vou pôr aqui PCS de pedúnculo cerebelar superior, onde ocorre aqui de facto a decussação. Daí depois os impulsos vão para a medula espinhal através do trato córtico-espinhal. E é aqui aquela parte que eu vos tinha dito muito interessante, em que o cerebelo ele não tem uma ação direta no movimento, que vos tinha dito na parte 1, mas ele vai modelar que neurónios devem ser ativados ao nível do córtex motor para termos uma contração muscular harmónica, portanto um movimento corporal harmónico, e a partir daí depois sai do córtex motor então pelo trato córtico-espinhal para ir para os nossos músculos. Depois temos as vias fastigiais, em que vão sair do núcleo fastigial. Temos essencialmente duas vias, começando por falar da via fastigial vestibular. Os axónios dos neurónios do núcleo fastigial, eles vão viajar através do pedúnculo cerebelar inferior, ao nível do bulbo raquidiano, e vão projetar-se para os neurónios do núcleo vestibular lateral de ambos os lados, ou seja, eles vão tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. E a partir daí os núcleos vestibular lateral e vão formar então o trato. E a partir daí os neurónios do núcleo vestibular lateral, ao receber a informação do núcleo fastigial, depois eles vão formar o trato vestibuloespinhal, que vai ter uma ação muito importante ao nível da facilitação do tónus muscular dos músculos ipsilaterais extensores. Portanto, aqui até conseguimos perceber uma coisa, que trato rubroespinhal, que vinha aqui da via globosa emboliforme, é ao nível do tónus da musculatura flexora, enquanto aqui o vestibuloespinhal, que vai receber informação dos núcleos fastigiais, vai ser ao nível da musculatura extensora. E por fim, temos o último trato que nos falta falar, que é a via fastigial reticular. O nome também diz tudo. Portanto, vai sair ao nível dos neurónios do núcleo fastigial, vão viajar através do pedúnculo cerebelar inferior e vão projetar-se para a formação reticular, tanto ao nível bulbar como também ao nível pontino. E basicamente vão ajudar depois então a formar o trato reticuloespinhal, que, como vocês sabem, tem funções muito importantes na regulação do tónus muscular. E chega assim ao fim mais um vídeo. Espero que tenham compreendido de facto como é que o cerebelo funciona. É de facto muito interessante perceber como é que uma estrutura que tem 80% dos neurónios do nosso sistema nervoso comunica com tantas outras estruturas do nosso corpo, tal como os músculos, articulações, todas aquelas que vocês viram neste vídeo. Espero que gostem deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever se gostaram realmente do conteúdo e se querem ver mais deste conteúdo. E até à próxima!